Touro, bem-vindo à tua leitura para novembro de 2022. É uma leitura para Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral, tá? E mensal para novembro. Sim, já falamos. Vamos ver então quais as energias para Touro. O que é que Touro precisa saber? O louco. A Lua. A Touro está vivenciando aqui, começando a entender, a descobrir, a se encontrar num sentimento um sentimento novo. E esse sentimento novo pode estar te desestabilizando de alguma forma. Ou pelo menos como que meio que bagunçando as coisas, como se tu não soubesse muito bem nem o que está acontecendo com relação a esse sentimento, nem o que tu está sentindo, como se não tivesse aqui muita clareza do que está acontecendo, mas tem muito sentimento, sabe que tem um sentimento acontecendo, mas não consegue definir, ainda não sabe muito bem o que é, porque eu vejo aqui que é algo muito novo. Então, quando eu estava aqui embaralhando as cartas para tirar, para ver qual é a energia de vocês, saiu a carta do Hierofante, que me fala de alguém que possa estar, então, aqui questionando a natureza desse sentimento. É como se aqui tu tivesse te jogando num sentimento, não se jogando conscientemente, tá? Porque eu sinto aqui que tem uma coisa de não sei o que está acontecendo, existe um sentimento, mas que talvez tu ainda não esteja, tu não tá tendo muita clareza. E aí pode ser que aqui essa confusão, esse não entender as coisas, essas emoções que estão vindo à tona, elas se referem justamente a o questionamento sobre a natureza desse sentimento que está brotando aí. Porque aí aqui no fundo a gente tem os namorados e a gente tem o sol, que me fala de sentimento de... Aqui pode ser um começo de um relacionamento, de um romance, de um sentimento, mas essa carta também representa... ela pode falar também de triângulo amoroso. Então, eu não sei se aqui a natureza desse sentimento que está te deixando confuso e um pouco perturbado tenha a ver com isso. Para alguns pode ser. Mas para outros, a gente vê que é um sentimento que nasce... Olha que interessante aqui, ó. A gente tem o sol que está embaixo dos namorados e aqui, ó, ele está levantando ela e ali tem o sol também. Então é como se esse sol aqui, ele tivesse tomando conta dessas duas pessoas, esse sol no sentido de um sentimento de iluminação, de elevação, tá? Então, para muitos aqui, a gente está falando de romance, sim. O sol no fundo do maço. De novo. Eu vou tirar uma carta do Lenormand, que tinha a lua embaixo no Lenormand. Então, assim, nada é por acaso. Embaralhei todos os baralhos aqui antes da gente começar. E o que acontece? Esse sol e essa lua fala desse... um pouco de alguma coisa assim. Existe um sentimento muito grande, mas é como se tu... ou que tu quisesse controlar esse sentimento, ou não entendesse muito bem a natureza desse sentimento e isso fosse te causar algum tipo de confusão. Psíquica mesmo, sabe? Eu tô sentindo isso, mas eu não deveria. Mais ou menos isso. Então tá, vamos ver com Lenormand. Por favor, para Touro.
que touro precisa saber? Touro. Então, assim, o que vai estar acentuado nesse mês de novembro vai ter relação com sentimento. Vocês vão precisar lidar ao longo desse mês com os sentimentos de vocês, ou aprender a lidar com os sentimentos. Vamos ver o que mais. Tá vendo? A cegonha. A cegonha e a dama aqui no fundo. A gente tá falando de alguém, de algo novo, algo que vocês desconhecem, mas que é profundo, e talvez por isso esse medo com essa lua e esse sol uma perturbação, um incômodo até com relação a esse sentimento, porque não sabem bem do que se trata. É alguma coisa que não consigo definir, mas é alguma coisa que mexe com coisas muito profundas em mim. Vamos ver o que mais. O cão. E no fundo a serpente que já estava aqui. A serpente e os lírios. E o coração. Então, assim, seja lá o que for, qual a natureza desse sentimento, tá? Que para muitos aqui, para a maioria, para a grande maioria, é sentimento romântico, tá? Para alguns vai ser alguma amizade ou sentimento por alguma coisa que estão fazendo, não sei. Tá, mas isso que vocês estão lidando, que vocês vão ter que lidar ao longo desse mês, é alguma coisa assim que é desconhecida, é alguma coisa que vai gerar esse medo, e é como se vocês não tivessem muito controle. Eu quero controlar, não quero me deixar levar por isso, mas não tem controle. É como se eu não tivesse. Eu quero sair disso, mas quando eu vejo, eu já estou pensando, sentindo e fazendo de novo. Então aqui é assim. É assim esse sentimento? Sim. E nada é por acaso. Porque aqui me fala de uma pessoa que vocês estão lidando também com alguém, com a outra parte dessa história, que também é alguém muito leal e que é, de certa forma, alguém que vem te ajudar justamente a lidar com esse tipo de sentimento. Alguém que vem para te ajudar, para te mostrar, para tu aprender a lidar com certos tipos de sentimentos que talvez até agora tu não tivesse tomado, tu não tivesse tido contato na tua vida. Por isso esse louco se jogando, começando, conhecendo de alguma coisa que eu ainda não conhecia. Sentindo coisas que eu nunca havia sentido. Então, quer dizer, tem um propósito para esse sentimento estar aí. E ali a gente tem a carta da serpente, tem a carta dos lírios, para mim é algo muito espiritual. É uma conexão bastante espiritual. Porque nada é por acaso. Sejam lá quais forem as conexões, sejam quais forem os acontecimentos, uma vez que eles sejam com base, dependendo, obviamente, de como isso acontece, todos os sentimentos, todas as conexões, elas vêm por um propósito, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Então, nada do que nos acontece, nenhuma pessoa que entra na nossa vida, ela vem aleatoriamente, ela vem em vão e ela vem por acaso, sem nenhum propósito. De alguma forma, em algum sentido, existe propósito para essa pessoa, para esse sentimento estar na tua vida. Tá? Vamos ver o que mais aconteceu com o tarô, vamos ver o que o tarô nos fala a respeito disso. Como eu já havia mostrado aqui, a gente vem com essa carta do Sol, que me fala que não há necessidade de preocupação com relação a isso. Muito embora seja alguma coisa que talvez vocês não vão conseguir não se preocupar. Mas não há necessidade. Meu baralho ele tá meio virado, mas eu não vou considerar as cartas invertidas. E olha o que tem aqui. 2 de copas.
é sentimento, é genuíno, é de ambas as partes. Como vamos lidar com isso? Vamos ver o que o tarô tem para nos dizer. O Sol, mais uma vez o Sol. O que mais precisamos saber sobre isso, então? Por favor, para Touro. O 5 de copas. Pagem de espadas. 9 de espadas. O carro. E aqui o 7 de paus. Tem uma preocupação realmente muito grande. E porque essa preocupação aqui, ela tem a ver com o fato de vocês só estarem olhando para o lado negativo dos acontecimentos. Para aquilo de negativo que possa vir a acontecer com relação a essa conexão, a essa pessoa. Ou a esse sentimento. Desculpa. Só que aqui é alguma coisa que vocês não podem controlar. E a tentativa de controle é que vai gerar o conflito. Não a situação em si, mas a tentativa de controlar os sentimentos. Isso vai trazer sofrimento. Porque isso que está acontecendo tem um propósito. Justamente aprender a não querer controlar todas as situações. O não controle das situações. Porque a gente pode sim planejar as coisas na vida da gente. A gente pode sim querer ter um planejamento maior. A gente pode querer ter. A gente deve ter objetivos. Mas nunca controlar cada passo do que vai acontecer. Sentimento a gente não controla. Então, o controlar essa situação, o olhar para essa situação, sempre vendo o que de negativo pode sair dali, o que de negativo pode acontecer, o que de negativo pode resultar, ou então, eu me jogo nesse sentimento e depois eu vou sofrer, e depois eu vou ficar deprimida, e depois eu vou passar por isso, e depois eu vou passar por aquilo. Comparando com coisas que já foram vivenciadas, tá? Mas aqui o sofrimento ele vem do tentar controlar as coisas que não se pode controlar. E aí os conflitos, tá? Essa carta me fala de conflitos internos também. Então, são conflitos internos. Por quê? Porque é alguma coisa que tu não consegue, não tem como tu controlar. Porque era para ser assim, porque deveria estar aí nesse lugar, porque era assim que era para acontecer. Porque, olha só, a gente prejulga as situações o tempo todo. E a gente prejulga situações com base em crenças que são só nossas e com base em situações que a gente já vivenciou. Diante disso, a gente não tem a capacidade de prever sobre algo que a gente não tem conhecimento. Uma vez que a vida ela é fresca e acontece todos os dias a cada momento. Dessa forma, não temos controle sobre nada. E querer controlar as coisas gera sofrimento. Porque cada coisa ela vai acontecer, óbvio, com base nos passos que a gente der, nas escolhas que a gente fizer. Porém, existe uma força muito maior do que o nosso querer, que atua inclusive sobre as nossas atitudes o tempo todo. Isso é questionável. Sobre o que realmente eu tenho controle?
que realmente está sob meu comando? O que das coisas que eu faço, das escolhas que eu tomo, é realmente escolha minha? O que das coisas que eu escolhi, elas foram escolhidas porque a minha essência conhece as necessidades que eu preciso vivenciar aqui nesse plano. Reconheça-se vulnerável, reconheça-se pertencente a algo muito maior, que conhece cada passo que deve ser dado nesse plano. O tentar controlar é o que gera sofrimento. Quando a gente confia e agradece, as coisas acontecem exatamente do jeitinho que tem que ser, porém com a nossa alegria, com a nossa satisfação, dessa forma aproveitando muito mais intensamente cada acontecimento, tirando de cada acontecimento muito mais aprendizado e conhecimento. Aquilo que os olhos não podem ver, a nossa alma, ela pode sentir. Ela conhece o caminho. Não tenta controlar. O As de Copas. A força. A morte. Mais uma vez a lua. E o diabo. Praticamente arcanos maiores. A não ser pelo As de Copas, todos arcanos maiores. Por mais que se tenha vivenciado, por mais que tenha se aprendido a dominar o leão, os desejos, a vaidade, há coisas que são para além do que a gente aprendeu a dominar. Porque são muito mais sutis e profundas e têm uma razão de ser. Deixe ir a necessidade de controlar. Porque é justamente essa necessidade de controle que vai te trazer o sofrimento. Não é o sentimento. Não é o que tu estás vivenciando. As dores, elas são provindas justamente desse controlar o incontrolável. Deixa a fera que há dentro de ti dominar um pouco. Deixa o comando da tua vida para quem sabe o que está fazendo. Confia na tua intuição. Não deixe o medo. Não deixe o medo dominar. Confia na tua intuição. Confia no que tu está sentindo. Na dúvida sobre o que tu está sentindo e aquilo que tu pensa com relação ao que tu está sentindo, confia no que tu está sentindo. Porque a mente da gente, ela só consegue comparar com aquilo que a gente já vivenciou, seja bom ou seja ruim. Nunca com algo novo, desconhecido. E aqui, tu está lidando com algo novo, desconhecido. Seja sentimento, seja pessoa, seja situação. O domínio, ele vem do ego. Domine o seu ego. E não
os sentimentos nobres que o teu coração pode te contar. Vamos lá, então. Caiu aqui o Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Copas. Eu sinto que nem é uma coisa que tu consiga dominar mesmo. Tu pode só estar tentando. E aí o fato de tu estar tentando por medo, por não saber exatamente como lidar com isso, é que está te trazendo esse tanto de conflito aí que tu possa estar enfrentando ou vir a enfrentar, tá? Mas todas essas dores e dificuldades aqui, elas poderão ser enfrentadas por ti justamente porque essa é uma situação que vai te convidar a lidar com determinadas coisas que são importantes, pertinentes de serem lidadas nesse momento. Talvez até agora tu venha, sei lá, trabalhando autoconhecimento, te conectando com coisas mais sutis, e é como se fosse degrau a degrau, e esse é o degrau de lidar com sentimentos, do não dominar tantos sentimentos. O que mais? Cavaleiro de Copas. O Pajem de Paus. O 9 de Ouros e a Rainha de Espadas. E o Cavaleiro de Ouros. Então, assim, ó, apareceu ele aqui no fundo, ó, o Hierofante. Então, a gente tem aqui um rei de copas e uma rainha de espadas. Ou seja, tem duas energias aqui, onde uma das pessoas, ela é mais emocional, é mais ativa, se deixa levar pelos sentimentos e está envolvida nesses sentimentos. Queira ou não queira, tenha sido esse o objetivo ou não. Por outro lado, a gente tem uma rainha de espadas. Alguém muito mais racional. Inteligente, sim, mais inteligente intelectualmente, mas que tenta resolver todas as coisas através do intelecto, através dos pensamentos. E aqui é como se, bom, eu insisto, persisto no que eu quero, e o que eu quero não é me envolver nesse tipo de situação. Então eu saio disso a hora que eu quero. Só que o que eu estou vendo aqui é que não é bem assim. É alguém que realmente não precisa da aprovação dos outros? Não. Não precisa. É inteligente o suficiente? Consegue racionalizar as coisas? Sim. Só que nem tudo pode ser racionalmente. Não, nem tudo pode ser lidado através do racional. Nem tudo a razão consegue explicar, nem tudo vem da razão, tá? E aqui essas duas energias, elas são energias que se juntam, que se unem para construir algo muito grande, para construir algo financeiro também. É como se aqui existisse um potencial de crescimento nesse relacionamento e um propósito. Então, não há muito como fugir disso. A gente tem o livre-arbítrio? Lógico que a gente tem. Porém, há coisas que a gente já se comprometeu em algum momento da nossa jornada. E que a gente está falando aqui tem sim ligação espiritual. Talvez por isso que seja uma energia tão forte, talvez por isso que esteja trazendo tantas dúvidas, enfim, tá? São muitas coisas aqui. Mas é uma conexão muito. Por um lado, tem uma imaturidade aqui e um apressar as coisas. Eu quero, eu me jogo, eu não tô nem aí porque eu tô sentindo. Por outro lado, tem alguém muito mais racional, que dá um passinho de cada vez, que quer ir devagarinho, talvez parando um pouquinho, porque quer ter certeza daquilo que está sentindo. Mas, seja como for, o 9 de ouros, ele está no meio dessas duas energias. E o 9 de ouros me fala de um potencial de realização. Me fala de é uma carta que me fala de abundância, abundância de sentimento, de conexão. O Hierofante.
A confusão aqui é com relação à moral desse relacionamento, tá? Então, ou vocês ou a outra pessoa já está envolvida numa outra situação, e aí vocês questionando a moral desse relacionamento. É isso. Falei. Tá. E um conselho, então, para essa situação, para depois a gente ver o financeiro. Ah, não, muitas cartas. Não vai dar. Vamos ver aqui, então. Um conselho com relação a isso. O Cavaleiro de Espadas. A Torre. Muito antes do que vocês imaginam, as coisas vão se resolver. Por quê? Não é qualquer situação. É uma situação onde existe um propósito mais elevado. Então, assim, não vamos confundir as coisas, tá? Eu não estou falando aqui que mesmo que estejam envolvidos em triângulos e não sei das quantas, se é certo, se é errado. Não cabe a mim julgar. A vida, ela é muito maior do que o que a gente pode ver aqui nesse plano, na Terra, e muito maior do que o que a gente que está aqui preso nesse corpo de carne possa julgar, tá? Então, a gente está falando aqui de coisas elevadas, de coisas, de energias muito sutis. Ninguém está dizendo que é fácil, obviamente que não é. Óbvio que são talvez lutas, batalhas aqui que precisarão ser enfrentadas, mas que bastante rápido aqui, muito antes do que vocês imaginam, as coisas elas vão se resolver da melhor forma possível. Resolver-se-ão juntos. Decidirão juntos o que fazer com essa situação. E as coisas vão acontecer muito rápidas. E por intervenção divina. Ninguém vai fazer mal para ninguém nessa situação. Porque a gente está falando de energias elevadas, de pessoas também. Se não fosse, não haveria questionamento quanto à moral dessas coisas. Se não fosse, seriam inconscientes. Uma vez que são conscientes, me aponta para alguém que tem sim já uma que já é desperto para essas energias, que já está desperto, tá? Por intervenção divina, as coisas vão se resolver e caminhos vão se romper. Conexões vão se romper. Caminhos vão se romper para que possa ser vivenciado o que precisa ser vivenciado aqui, tá? Muito antes do que vocês imaginam. E isso não vai ser ruim, tá? Não tem aqui dificuldade, tristeza e barará. Não vai ser ruim. Não vai ser ruim. Claro que sempre quando tem uma torre, sempre quando tem ruptura, tem que se enfrentar algumas coisas normais, né? Coisas normais. Porém, não existe aqui grandes sofrimentos, uma vez que a gente está falando de uma intervenção divina. Vamos adiante, vamos saber então sobre financeiro, que até agora a gente só falou de emoção. Isso é o que vai estar em pauta no mês de vocês, tá? Muito forte aqui. Vamos ver aqui então o financeiro para Touro. Poderíamos... Ai, o Hierofante. Vocês estão buscando... Você aqui tem uma energia de rainha de ouros. É alguém que está trabalhando no seu propósito. É alguém que, se já não está estável financeiramente, está muito perto de alcançar essa estabilidade. E não só a estabilidade financeira, mas também a estabilidade profissional, porque está no caminho certo, está em busca
do seu propósito já está no caminho do seu propósito. É como se aqui fosse uma questão de tempo. Mas a Rainha de Ouros, excelente para a gente falar de financeiro, tá? Muito bom, em crescimento aqui, crescendo, trabalhando já no teu propósito, no teu caminho certo. É isso. Um conselho final para todos. A temperança. E o mago. E o mundo. Então, assim, finalizações de ciclos importantes acontecerão, sim, por um propósito maior, tá? Aqui fala também de livre-arbítrio. Fala que nessa situação, essa torre que está aqui, ela vai acontecer. Essa conexão, ela, se já não está acontecendo, ela vai acontecer. Os sentimentos envolvidos aqui é algo que não se pode controlar. Porém, a gente pode controlar as decisões que a gente vai tomando, sim. Essa torre aqui, ela vai acontecer, é uma intervenção divina, mas a partir daí, as escolhas também, elas são tuas, né? Tu escolhe qual é o melhor caminho para ti. E a temperança, ela me fala de equilíbrio, né? Cura emocional. Então, é como se tudo isso que a gente falou aqui fosse um trabalho que está sendo desenvolvido para a tua cura e equilíbrio emocional. Confia nos processos, certo? É isso que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.